Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor nos reuniu aqui como teu povo, como teus filhos amados, como a tua igreja. O Senhor demonstra o seu amor por nós, entregando a sua vida por nós, oferecendo a si mesmo como resgate por nós. Nós precisávamos ser resgatados, nós precisávamos que o Senhor viesse em nossa direção. Nós precisávamos, Senhor Jesus Cristo, de salvação, de resgate, de que alguém invadisse o terreno inimigo, nos arrancasse das garras do inimigo, do poder que luta contra tu, ó Deus. Nós estávamos em suas mãos, mas não estamos mais. Hoje nós pertencemos a ti, ó Deus. Por causa da obra de teu Filho amado Jesus Cristo, hoje nós experimentamos salvação e hoje nós estamos aqui aprendendo sobre como nos tornar melhores discípulos de Jesus. Nós te somos gratos pelo teu grande amor, com o qual o Senhor nos amou, ao entregar a sua vida naquela cruz por nós que precisávamos de salvação. Nós te pedimos, Pai, que tu envies o teu Santo Espírito nesse momento, que o teu Santo Espírito possa tocar em nossos corações, abrir nossas mentes e corações, para que com a mente nós possamos compreender a tua palavra e para que com o coração nós possamos aceitá-la e sermos transformadas. Pai amado, toca-nos. Que o teu Espírito Santo haja em nós, encontre terreno fértil em nós. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, minha rocha e meu redentor. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, não sei se vocês já conhecem aquela música evangélica que ficou relativamente famosa nos últimos tempos. Me leva para casa do Israel subirá. Me leva para casa do Israel subirá é uma música que tem alguns versos que eu acho muito bonitos, né? A Rafisa, quando nós estávamos ainda no começo do nosso relacionamento, ela gostava bastante dessa música, eu lembro disso, né? Ela falava bastante dessa música e tudo mais. Nessa música temos os seguintes versos: Como pode me amar Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado? Como pode me amar Deus? Nós temos um Deus que conhece o pecado da pessoa, mas que mesmo assim, que vê o que ela faz de errado, mas mesmo assim demonstra o seu amor. Apesar das obras, das ações, das atitudes dessa pessoa. Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate como mais já bateu? Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar? Nós temos verdades importantes sobre Deus aqui nessa música. Um Deus que conhece as nossas obras, nosso coração. Conhece o nosso coração ao ponto, é a oração, inclusive, que nós fazemos todas as vezes que nós iniciamos nosso culto aqui no Reconciliador. Uma oração tipicamente anglicana, a coleta da pureza, em que nós pedimos que Deus purifique os nossos corações e pensamentos, porque Ele tem conhecimento de tudo que está dentro de nós. Nós pedimos, purifica-nos para que nós possamos te cultuar devidamente. Purifica nossos corações, nossos pensamentos com o Teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu santo nome. Mas também tem um verso que fala, sabendo que eu sou falho, sabendo que se eu pudesse eu fugiria. Um Deus que conhece as nossas falhas, um Deus que conhece as nossas fraquezas. Mesmo assim, é um Deus que nos ama, sabendo que você é quem você é. Sabendo que você é uma pessoa que não presta. Sabendo que você é uma pessoa falha. Sabendo que você, outras pessoas podem não saber, mas você sabe quem você é. Você sabe todos os erros, todos os pensamentos que passam dentro do seu coração, pensamentos que passam na sua cabeça que até mesmo você fala, eu nem devia estar pensando nisso. Deus me livre, mas mesmo assim a gente pensa, não é mesmo? Eu pelo menos tenho pensamentos assim e eu acredito que isso seja normal. Ou então eu sou algum tipo de psicopata, né? Diferente de todo mundo. Mesmo assim, Deus nos ama. Um Deus que ama pessoas falhas. Esse é o grande tema da mensagem de hoje. E para ver essa mensagem, eu gostaria de convidar vocês que deixassem suas Bíblias abertas em Marcos, capítulo 10, 32 a 45, nós estaremos fazendo a leitura, amém? Vamos deixar sempre essa pergunta: como Deus pode amar pessoas tão falhas em nossa mente? Nós começamos o nosso texto e, mais uma vez, Jesus está no caminho. Jesus está no caminho. Por diversas vezes no Evangelho de Marcos,
é afirmado que Jesus se encontrava no caminho. Mais especificamente, Marcos fala 16 vezes sobre essa palavra, esse tema, caminho, no evangelho dele. Aparentemente, isso é um tema importante. 16 vezes Marcos fala que Jesus estava no caminho. E somente aqui no capítulo 10 de Marcos, nós vemos 3 vezes menções ao caminho. Jesus estava no caminho. Esse é um tema que é muito importante. Afinal de contas, Marcos inicia o seu evangelho falando sobre uma voz que surgiu no deserto, pregando: preparai o caminho para que o Senhor possa vir, para que a sua glória seja revelada, fazendo menção a Isaías capítulo 40. De acordo com esse tema que está no prólogo, na introdução do evangelho, ele aparece aqui novamente. Essa noção de que a glória do Senhor está prestes a se revelar, de que um caminho tem que ser preparado, um caminho tem que ser seguido. E esse caminho aparece mais uma vez aqui. Esse caminho que aparece em todo o Evangelho de Marcos, esse tema, esse subtema, aparece aqui em nosso texto. Jesus estava trilhando esse caminho. A grande pergunta é: que caminho é esse? Que caminho era esse? Que a glória do Senhor ia se revelar nesse caminho. Jesus estava trilhando esse caminho, mas nunca há muita clareza sobre que caminho é esse até agora. Marcos 10, 32 é o primeiro momento em que nós temos clareza sobre que caminho é esse. Porque nos outros textos nos é dito apenas que Jesus estava no caminho. E aí fica a pergunta: que caminho? Nunca fica tão claro. Mas aqui, pela primeira vez, o narrador do evangelho nos afirma com clareza qual é o destino do caminho de Jesus. Jesus e seus discípulos estavam a caminho subindo para Jerusalém. O destino de Jesus era Jerusalém. Por fim, o final do caminho, até que enfim é mencionado no evangelho de Marcos. Que caminho era esse? Esse tema que surgiu no início, o caminho para Jerusalém. O que vai acontecer em Jerusalém? Isso demonstra o caminho que Jesus trilhou e o caminho que todas as pessoas que seguem Jesus têm que trilhar também. Esse é um tema importante. Mas Jesus vai nos dizendo que Jesus ia no caminho para Jerusalém e ele continua. Jesus ia na frente e os discípulos iam atrás. Ele faz até mesmo uma separação. Os discípulos iam e depois tinha uma multidão de pessoas seguindo Jesus, como se houvessem 2 grupos diferentes. Né? Os 12, os discípulos, chamados de discípulos, e um outro grupo depois. Eles iam seguindo Jesus. Os discípulos que seguiam Jesus estavam espantados com algo. Espantados. Espantados talvez com Jesus, mas talvez espantados com o que eles estavam prestes a ver. E a multidão que ia seguindo, mais atrás ainda, o texto nos diz que eles estavam com medo. Jesus ia à frente, os discípulos iam atrás espantados, e mais atrás ia uma multidão que estava com medo. O medo aparece aqui nesse texto. O medo que é algo que vai permear a mente dos discípulos mais à frente, quando eles chegarem no fim do caminho. Eles vão ter tanto medo que eles vão fugir. Não mais seguir Jesus, mas fugir. Mas isso é só para o final da história. Eles sabiam muito bem onde esse caminho ia dar. Eles estavam seguindo Jesus nesse caminho e eles sabiam muito bem o que os aguardava, pois em 2 momentos no Evangelho, no capítulo 8, versículos 31 e 32, e no capítulo 9, também 31 e 32, curiosidade, né? Jesus havia deixado claro o final desse caminho. Até pouco tempo, até 8h30, no Evangelho de Marcos, eles podiam ter plena certeza de que eles estavam indo num caminho que ia dar em direção a riquezas, glórias, poder, status, porque eles estavam seguindo uma pessoa que era sensacional, uma pessoa incrível, um grande milagreiro, um homem enviado de Deus, um profeta, um homem sábio, Jesus Cristo. A partir do versículo 8, 31 em diante, Jesus deixa claro para eles e repetiu depois que esse caminho ia se dar não em sucesso, mas em fracasso
em Jerusalém. Jesus prediz sua morte 2 vezes. E os discípulos, eles estavam atrás, eles iam observando Jesus caminhando na frente, observando a determinação que Jesus tinha em seguir no seu caminho em direção a Jerusalém, e eles ficavam apavorados, eles temiam. Eles estavam assustados, observando a forma como Jesus seguia esse caminho. O medo, entretanto, não impediu esses discípulos de continuar seguindo. Jesus está num caminho e ele já disse 2 vezes para mim que o destino não é muito bom. Mas eu continuo seguindo. Eu tenho medo, eu estou apavorado, mas eu continuo seguindo Jesus nesse caminho. Por mais que as coisas não pareçam muito agradáveis para mim lá na frente. Até que então Jesus chama os discípulos, os 12, para perto e começa a lhes dizer o que estava prestes a acontecer com ele. Mais uma vez. Jesus já fez isso 2 vezes antes. E Jesus começa a lhes dizer: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão caçoar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias, ele ressuscitará. Eis que Jesus chama os seus assustados discípulos para mais perto. E então Jesus lhe diz o que eles irão presenciar em Jerusalém. Não sei se Jesus tinha a intenção de acalmar esses discípulos, mas se eu recebesse essa notícia aqui, eu ia ficar ainda mais assustado, não é mesmo? Dessa vez, Jesus, se na primeira vez que Marcos contou Jesus contou essa história no Evangelho de Marcos, Marcos disse que Jesus foi claro. Agora, Jesus foi ainda mais claro e foi ainda mais detalhista sobre tudo que iria acontecer nele, à frente. Marcos é um contador de histórias. E o Evangelho de Marcos é uma grande história. E, aparentemente, o evangelista Marcos não tem nenhuma vergonha e não tem nenhum problema com spoilers. Pois Jesus conta tudo o que vai acontecer no Evangelho até o final. E não somente ele conta tudo o que vai acontecer, ele conta na sequência de todos os eventos que irão acontecer com Jesus. Jesus será entregue na mão dos chefes e dos sacerdotes. Ele será condenado à morte, mas eles não têm o poder de condenar Jesus à morte, de matar Jesus, e vão entregar a ele aos pagãos, e os pagãos vão caçoar dele, vão zombar dele, vão torturá-lo, vão crucificá-lo, vão matá-lo, mas depois de 3 dias ele vai ressuscitar. A sequência exata de eventos no final do Evangelho de Marcos está aqui, na boca de Jesus. O personagem principal da história que Marcos nos conta, ele conta o spoiler de todos os eventos que estão no final do Evangelho. Jesus revelou tudo. A única novidade que ficou faltando aqui talvez seja aquilo que vem antes da entrega de Jesus. Quem que vai entregar? Ele vai ser traído por um dos discípulos. Isso aqui é o único spoiler que ficou faltando na narrativa de Jesus. Mas Jesus contou tudo. Jesus irá morrer, mas irá ressuscitar depois de 3 dias. Mas depois de tudo que aconteceu com ele, caçoar, zombar, ser torturado, crucificado, morto, ser condenado à morte pelos chefes e sacerdotes, é muita coisa. Marcos não queria fazer nenhum mistério. Tudo estava revelado. A história completa está aqui nesses versículos de Jesus. O final da história está diante de nós. E o próprio personagem principal da história é quem nos conta tudo isso. Jesus conta o final da história para seus discípulos. Essa é a terceira e a última vez que Jesus prediz a sua morte para os seus discípulos. Essa é a terceira vez que eles ouvem Jesus ensinar sobre a mesma coisa, sobre o fim do caminho em Jerusalém, sobre o fim, o destino final de Jesus. E a única diferença é que aqui Jesus é mais detalhado do que ele foi nas outras situações, mas não muda o fato de que os discípulos já deveriam saber aquilo que vai acontecer quando Jesus chegasse em Jerusalém.
E eu gostaria de responder, de repetir para vocês algo que eu tenho repetido reiteradamente nas últimas semanas para vocês aqui em nossas meditações sobre o Evangelho de Marcos, que o Evangelho de Marcos, esse trecho, está situado num grande bloco que o tema é discipulado. E eu tenho falado isso para vocês há algumas semanas e gostaria de repetir. Ele faz isso tudo utilizando o tema da cegueira. E você pode ver que no seu evangelho, a próxima história, depois da que nós lemos hoje, do versículo 46, é a cura do cego em Jericó. E se você voltar para o capítulo 8, você vai ver que nós temos a cura de um cego também. A cura de um cego logo a partir do versículo 22 até o versículo 26. Nós temos entre duas histórias de cegueiras. A primeira coisa que acontece, a última coisa que acontece depois, no versículo 27, 8 e 27 em diante, nós temos Pedro confessando que Jesus é o Cristo. E logo em seguida, Jesus prediz o que vai acontecer com ele e Pedro repreende Jesus. Pedro repreende Jesus. Fique longe de mim, Satanás. Vá para trás de mim, Satanás. É o que Jesus responde a Pedro. Essa é a primeira predição. Jesus prediz a sua morte entre duas histórias de cegueira 3 vezes. O tema de discipulado está misturado com o tema da cegueira. O grande interesse desse bloco narrativo que começa em 8:22 e vai até aqui na história, se eu não me engano, vai ter da semana que vem, mas eu não tenho certeza, é tratar sobre cegueira e os discípulos. E tudo que está ali no meio é sobre a cegueira dos próprios discípulos. O grande tema é o tema do discipulado. 3 predições da morte de Jesus. Na primeira, nós observamos Pedro puxando Jesus para o lado e falando: Jesus, não vem com essa história de que você vai para a morte, você vai morrer, não. Pelo amor de Deus, que história é essa? Tu não é o Cristo? Você está errado. Você que está entendendo tudo errado, Jesus. E Jesus repreende a Pedro. Na segunda vez que Jesus prediz sua morte, no capítulo 9, 31, 32, se você continuar a leitura, você vai ver que os discípulos, logo depois, Jesus prediz a sua morte justamente porque os discípulos estavam conversando sobre qual deles era o maior dentro do reino. E a primeira história que vem depois é uma história sobre o discípulo João, o discípulo João que proibiu uma outra pessoa que não fazia parte do grupo dos discípulos de Jesus de expulsar demônios em nome de Jesus. Como se somente João e os 12 tivessem um monopólio do poder e do nome de Jesus, o que eles não têm. Então Jesus também dá uma bronca em João. Pedro, João. E agora, nessa história que nós lemos hoje, Jesus prediz a sua morte, e a próxima história que nós temos depois é Tiago e João, os filhos de Zebedeu, começam a debater sobre outros assuntos também. E nós observamos um padrão. Jesus prediz a sua morte. E o que nós observamos logo depois é que os 3 principais discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João. Em todas as histórias, até nas musiquinhas que a gente canta, Pedro, Tiago, João no barquinho, aqueles que no Evangelho de Marcos puderam ver em privilégio Jesus curando uma garota, ressuscitando-a, Talita cumi, aqueles 3 discípulos que foram para o alto do monte ver Jesus transfigurado, os 3 principais, os 3 mais próximos discípulos de Jesus, eles são as pessoas que logo depois de Jesus predizer a sua morte, Pedro, Tiago, João, são aqueles que cometem falhas graves. Os discípulos mais próximos de Jesus são aqueles que pisam na bola logo depois de Jesus ensinar para eles. Eles são aqueles que, de alguma forma, em cada uma dessas histórias, vocês vão perceber, eles tentam controlar Jesus. Logo depois de Jesus falar para eles: eu estou indo para Jerusalém para morrer. Eles falam. De alguma forma demonstra que eles querem estar no controle da pessoa de Jesus. E Jesus fala: não é desse jeito que as coisas funcionam, não.
não é vocês que me controlam. Então nós continuamos a nossa história e nós vimos que Jesus prediz a sua morte para esses discípulos. E então nós chegamos nessa história que nós temos diante de nós. Tiago e João, filhos de Zebedeu, vão até Jesus e lhe disse: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos te pedir. Jesus perguntou: O que vocês querem que eu lhes conceda? Eles responderam: Quando estiveres na glória, deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Meus irmãos, enquanto Jesus prenuncia a sua morte, seus discípulos estão gastando tempo sonhando com honrarias humanas e com poder. Essa pergunta demonstra para nós que eles não se importaram em nada. Essa pergunta demonstra para nós que esses discípulos não se importaram em nada com aquilo que Jesus havia acabado de ensinar para eles. Eles não se importaram com o ensino de Jesus. Eles não deram ouvidos para o ensino de Jesus. Parece que eles não aprenderam como Jesus acabou de falar da última vez, no capítulo 9, 35 a 37, quando Jesus diz: Se alguém quer ser o primeiro, deverá ser o último e ser aquele que serve a todos. Depois Jesus pega uma criança, coloca no meio deles, abraça essa criança e disse: Quem receber em meu nome uma dessas crianças está recebendo a mim, e quem me receber não está recebendo a mim, mas a aquele que me enviou. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Aparentemente, os discípulos não deram ouvidos a esse ensino de Jesus. O que o nosso texto quer demonstrar é que esses discípulos, eles ainda estão cegos. E aqui o tema da cegueira que permeia todas as histórias de 8:22 até 10:52 aparece. Eles estão cegos, eles não conseguem enxergar nada, eles não querem ouvir o ensino de Jesus, eles queriam colocar Jesus em uma jornada em direção à glória, não em uma jornada em direção à cruz. Quando eles falam em glória, eles não estão pensando na glória da vida eterna, eles estão pensando na glória terrena. E eles querem se assentar ao lado de Jesus. Jesus então lhes diz: Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podem ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? E eles responderam: Podemos. Podemos. Jesus então lhes disse: Vocês vão beber o cálice que eu vou beber e vão ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É Deus quem dará esses lugares àqueles para os quais ele preparou. Jesus questiona esses dois discípulos se eles seriam capazes de beber o cálice que Jesus estava prestes a beber e se teriam capazes de suportar o batismo que Jesus estava prestes a ser batizado. E eles, de uma forma audaz e quem sabe até um tanto quanto inconsequente, respondem: Sim, nós podemos. A verdade é que o Evangelho de Marcos demonstra que eles não seriam capazes de suportar tudo o que Jesus suportou. Na verdade, é que no momento crucial, naquela sexta-feira, aquela sexta-feira a qual nós relembramos todos os anos na Sexta-feira Santa, na sexta-feira em que Jesus foi crucificado, esses discípulos, e não somente esses, mas todos os 12 discípulos de Jesus, que nós conhecemos por nome, de acordo com o evangelista Marcos, fugiram. Nenhum permaneceu. Na verdade, os discípulos que permaneceram, de acordo com Marcos, perante a cruz, são discípulos que até esse momento na narrativa a gente nunca nem ouviu falar neles. A gente não faz ideia de qual seja o nome deles. Os discípulos que permaneceram com Jesus no final da cruz são discípulos que só são nomeados aos pés da cruz. As mulheres são as únicas que permanecem com Jesus, de acordo com Marcos.
Os discípulos que nós conhecemos e lemos as suas histórias, todos eles simplesmente fogem. Então, de acordo com Marcos, não, eles não seriam capazes de suportar tudo o que Jesus suportou. Porém, Jesus diz que de fato eles iriam beber do mesmo cálice de que Jesus bebeu e que de fato eles iriam se batizar no mesmo batismo com o qual Jesus se batizou. As palavras de Jesus vão aqui nesse texto, vão muito além da referência primária à crucificação. No batismo e na Eucaristia, Tiago e João, e não somente Tiago e João, mas todos os discípulos de Jesus, eles são batizados no mesmo batismo de Jesus. E eles bebem do mesmo cálice que Jesus bebeu. No batismo e na Eucaristia, todos nós bebemos, todos nós somos batizados no batismo que Jesus foi batizado. A doutrina cristã afirma que no batismo, todo aquele que é batizado é unido a Jesus Cristo de forma com que ele se torna um com Jesus. Por causa do batismo, o cristão participa de Jesus. Existe até mesmo um nome que é dado para essa doutrina: participação com Cristo, união com Cristo, participacionismo escatológico, teoses, vários nomes são dados para a ideia de que no batismo nós somos unidos com Jesus Cristo e nos tornamos um com Ele. De acordo com o apóstolo Paulo, nós recebemos o Espírito de Jesus Cristo no momento em que somos batizados. De forma que a morte de Jesus se torna a nossa morte, e ao ponto dele falar que nós somos crucificados juntamente com Cristo por causa do nosso batismo. Então, no momento que você é batizado, você é unido na cruz de Jesus. Você também é crucificado. De forma que a morte de Jesus se torna a sua morte, a minha morte, a morte de todos nós. Ao ponto que nós podemos falar, assim como Paulo falou, o grande pensador da doutrina da participação em Cristo: portanto, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, e a vida que agora vivo que vivo na carne, vivo por meio do Filho de Deus, na fé no Filho de Deus. O cristão é crucificado em Jesus. E aquela crucificação se torna a nossa crucificação, mas não somente no batismo, na Eucaristia também. O próprio Jesus, ele se oferece a nós como alimento. E o cristão que se alimenta na Eucaristia pode se alimentar de Jesus. Jesus se oferece a nós como alimento e nós podemos moê-lo com os nossos dentes, da mesma forma como o texto de Isaías disse que ele foi moído. E assim, no momento em que nós participamos disso, o Evangelho de João diz que aquele que participa da Eucaristia recebe vida de Cristo, e a vida de Cristo vem até você. A vida de Cristo vem até nós. E assim, nós recebemos vida. Vocês percebem que mesmo sem querer, os filhos de Zebedeu, Tiago e João afirmaram uma grande verdade. Na verdade, muito mais profunda, a qual naquele momento eles não tinham capacidade de compreender. Eles deram a resposta certa para Jesus sem querer estar acertando. Errando, eles acertaram. Eles sim seriam batizados no mesmo batismo que Jesus foi. Eles sim beberiam do mesmo cálice do qual Jesus bebeu. Mas não da mesma forma que Jesus. Por outros meios. E Jesus continua afirmando: entretanto, não cabe a mim decidir quem vai sentar à minha direita, à minha esquerda, por isso vocês nem deveriam estar preocupados com esse problema, tá bom? Tem coisa muito mais importante para vocês se preocupar. O grande problema é que essa história não acaba apenas em Tiago e João, porque nós continuamos a nossa leitura e nós observamos que os outros 10 discípulos ouviram falar do pedido feito por Tiago e João. Eles ficaram indignados com o pedido que eles fizeram. Por quê? Porque eles também tinham interesse
nos lugares de honra à direita e à esquerda de Jesus. Então isso não era algo apenas de Tiago e João, era de todos. Apenas Tiago e João eram um pouco mais audazes. Eles tinham um pouco mais de intencionalidade. Eles eram um pouco mais diretos. Eles tinham coragem para afirmar e pedir aquilo que eles realmente queriam. Nem todos têm coragem, mas no fundo todos queriam, não é mesmo? E eles queriam todos lugar de honra, lugar de poder. A verdade é que não somente Tiago e João não prestaram atenção no ensino de Jesus. Todos os discípulos não estavam prestando atenção no ensino de Jesus. Todos os discípulos eram como cegos, todos eles não deram a mínima para as palavras que Jesus tinha acabado de falar nesse evangelho e estava repetindo pela terceira vez de que o caminho ia dar na cruz. E então Jesus chama a atenção de todos e os instrui. Vocês sabem, aqueles que se dizem governantes das nações têm poder sobre elas, e os seus dirigentes têm autoridade sobre elas. Mas entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande deve se tornar o servidor de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro deverá se tornar o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Aqui Jesus repete o ensino que ele já deu várias vezes. Que quem quiser ser o primeiro, seja o último, e que a forma como o reino de Jesus deveria funcionar não seria da forma como os outros reinos do mundo funcionam. E se você quer realmente ser grande no reino de Deus, você deve ser alguém que serve, não que espera ser servido. E Jesus coloca a si mesmo como exemplo maior. O Filho do Homem veio para servir e não ser servido. E o serviço maior que o Filho do Homem vai fazer é entregar a sua vida em resgate de muitos. E aqui nós observamos um pouco sobre a forma como Marcos enxerga aquilo que nós chamamos tradicionalmente de doutrina da salvação. Seres humanos precisam de resgate. A ideia principal aqui de resgate, pense na imagem de um escravo que tem um dono e que precisa que alguém vá e pague um dinheiro para esse dono poder entregar. Em outro lugar, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 27, se não estiver enganado, Jesus conta a parábola do homem mais forte, em que um homem mais forte deveria entrar na casa do homem forte, que mantém bens guardados. Ele deveria amarrar o homem mais forte, deveria amarrar o homem forte e saquear os bens dele. A ideia de salvação de Marcos envolve essa ideia de saque, de tirar das mãos do reino das trevas, do diabo, aqueles que estão em suas mãos. A doutrina da salvação de Marcos é uma doutrina que aponta para o fato de que os homens estão escravizados. E por isso existe tanto exorcismo no Evangelho de Marcos, existe tanta linguagem de conflito entre luz e trevas, entre o reino de Deus e o reino do diabo. Porque os homens precisam ser resgatados, arrancados e levados para o reino de Jesus Cristo. Nós não podemos por nós mesmos. Nós precisamos que alguém venha e nos puxe pelo cabelo e nos coloque naquele novo lugar. Mas o importante, meus irmãos, aqui nisso tudo é que, mais uma vez, Jesus ensina de novo a mesma coisa para os vacilantes discípulos. Jesus, esse ensino no capítulo 10, de ser o último, ser o primeiro, de servir, de querer servir, não ser servido, Jesus já falou isso nesse evangelho, falou no capítulo anterior. A verdade é que Jesus fala isso o tempo inteiro. No evangelho de Marcos, então, em vários lugares. Meus irmãos, nós estamos diante de vacilantes discípulos, estamos diante de uma falha generalizada. Eles estão falhando, todos os 12 estão cometendo a mesma falha. Todos falharam, todos não conseguem compreender.
aquilo que Jesus fala. E eu pergunto para vocês, o que vocês fariam no lugar de Jesus? A vontade que dá. A vontade que dá é de dar na cabeça, não é mesmo? Deve ser cansativo repetir sempre a mesma coisa e não ser ouvido, não? Mas Jesus, ele não desiste dos discípulos. Se fosse qualquer outro líder, já teria desistido. Jesus não desiste dos discípulos. Jesus os escolheu. Jesus os chamou. E por mais que eles não dessem ouvidos a Jesus, eles até continuavam seguindo Jesus. Eles tinham medo. Mas eles seguiam Jesus. Eles estavam apavorados. Mas eles seguiam Jesus. Às vezes a boca de um deles era a boca do próprio Satanás. Mas eles seguiam Jesus. E mesmo assim, Jesus não desistiu deles. Eles estavam nessa jornada para Jerusalém, juntamente com o Mestre. Por mais cabeças duras que eles fossem, por mais tontos, por mais adjetivos assim impróprios para se falar numa pregação, que você possa pensar e que passe na minha cabeça para falar. Burros, imbecis, cabeça dura, tonto. Eles erravam o tempo inteiro. Eles entendiam tudo errado. Eles sequer davam ouvidos para aquilo que Jesus dizia. Mas eles continuavam seguindo Jesus. E Jesus continuava não desistindo deles. E por mais que lá na frente, na hora H, eles tenham de fato abandonado Jesus, Jesus é aquele que não abandona aquele que abandona ele. Eles abandonaram Jesus, mas Jesus não os abandonou. É a verdade daquela música. Como podes me amar, Deus, sabendo que eu fugiria? Aí ele vai lá e puxa pelo cabelo também. Jesus é aquele que escolheu gente que é tonta mesmo, gente que é burra, gente que é cabeça dura, gente que é difícil de lidar. Jesus não desiste de nós, por mais que nós sejamos fracos, por mais que nós sejamos vacilantes, por mais que Ele fale conosco e a gente não ouça e não dê ouvido às palavras dele. Jesus não é o tipo de líder que escolheu os melhores. Jesus poderia muito bem ter feito isso. Jesus poderia muito bem ter abandonado e falado, meu Deus, cansei. Sabe, apareceu um jovem rico aqui semana passada. Ele era fera. Todos aqueles mandamentos de não faça alguma coisa, ele fazia. Os nãos, ele era bom. Não faça isso, ele... Perfeito. Os que ele tinha que fazer, eu já não sei. Mas os não, quando ele recebia, faça isso agora, que você vai ser perfeito, ele realmente é uma falha. Mas uma falha é mais fácil de lidar, né? Porque esses caras aqui, gente, dá dificuldade. O cara era inteligente. Ele entendia da lei de Moisés. E quão piedoso. Um homem bom. Aquela pessoa que vale a pena investir. Agora, esses aqui, não vale a pena. Parece que Jesus é o tipo de líder que não está nos nossos manuais de liderança. O manual de liderança ensina a gente a não ser como Jesus. Porque Jesus investe naquele que não vale a pena ser investido. Porque Jesus não abandona. Jesus é o que, entre aspas, poderia falar, tem dedo podre na hora de escolher. Ele olhou assim, eu quero aquele ali, ó, pescando. Aqueles pescador da Galileia dá um bom líder de igreja. Esse aqui, ó, vai ser a pedra. O pior de todos. Né? A maior vergonha que tem no Evangelho de Marcos é o Pedro. E Jesus escolhe essas pessoas. Jesus não abandona. Por mais que eles fossem pessoas pouco frutíferas, que não frutificavam. Por mais que eles não fossem perspicazes, inteligentes, por mais que eles não fossem obedientes, Jesus não os abandonava e fazia com que eles continuassem seguindo Jesus. Jesus escolheu João, Jesus escolheu Tiago, Jesus escolheu Pedro, Jesus escolheu os 12, Jesus escolheu a mim e a você. E eu tenho que dar uma verdade para você,
que parece que tem um padrão aqui. Que se Jesus escolheu Pedro, Tiago, João, os 12, e a mim, eu acho que você tá na mesma que eu, e eu acho que você é cabeça dura. Parece um burro que tenta dar o tranco e não vai. Porque eu sou assim, não sei se você é. Tem um padrão. Se o padrão lógico continuar, eu acho que dá no mesmo em vocês. Aí é com vocês, vocês façam a avaliação de vocês. Mas o padrão eu enxergo, até a minha parte. Aí você enxerga se na parte de vocês também encaixa, bate. Ou se você é realmente um super discípulo de Jesus. Mas a verdade é que Jesus escolheu a todos nós. Ele nos chamou, ele nos acolheu, ele não nos abandonou. Por mais que qualquer outra pessoa pudesse ter nos abandonado. Por mais que não valesse a pena investir em cada um de nós. Por mais que qualquer coisa. Jesus é aquele que não abandona o fraco, o vacilante, o que pensa em desistir, o que se cansa, o que não tem paciência, o que não entende. Jesus não desiste daquele que todo mundo desistiria. Esse é Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e orar. Senhor Jesus, Tu és aquele Deus insistente, o Deus que não abandona. Até mesmo quando a gente pensa em fugir, até mesmo quando a gente não cansa de falhar, Tu não nos abandona quando qualquer outro nos abandonaria. Tu não nos abandona quando nós somos pessoas que simplesmente não valem a pena. Tu não nos abandona quando a gente some por um mês. Tu não nos abandona quando a gente comete o mesmo pecado de novo e de novo. E a nosso pedido de perdão no culto antes de participar da mesa é sempre o mesmo. Tu não nos abandona. Tu não nos abandona, Senhor, o Senhor, porque o Senhor nos ama. Pai amado, que a verdade do teu amor, do teu cuidado por nós encha nossos corações, que nós possamos ter plena certeza de que tu és conosco, que nós possamos caminhar no poder do teu Santo Espírito para, quem sabe, Senhor Jesus Cristo, nos tornar um pouquinho melhores e crescer nessa jornada de santificação. Por mais que hoje nós ainda sejamos vacilantes, um dia, quem sabe, nós possamos ser melhores. Um dia, no fim, eu tenho plena certeza de que tu nos fará completamente novos. Hoje nós temos certeza de uma única coisa: o Senhor nos chama, o Senhor não nos abandona, o Senhor nos ama. Que nós possamos te amar também. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo, nós oramos. Amém.